Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, texto bem conhecido dos irmãos, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra, de podermos junto como igreja receber a direção do Senhor. Ó Pai, nós queremos que realmente esse tempo seja um tempo proveitoso no reino espiritual, na vida de cada um, que faça diferença. Deus, que o Senhor possa realmente encontrar liberdade neste lugar para realizar coisas novas, ó Deus, para trazer à tona as verdades do Senhor, ó Deus, para impactar corações, para impactar vidas, para impactar histórias e fazer toda a diferença, em nome de Jesus. Perdão, queridos, de vez em quando, talvez eu vou dar uma tossida aqui. Eu não vou ficar pedindo perdão toda hora, senão vai ficar chato, né? Eu vou pedir perdão de uma vez daqui em diante, tá? Se eu tossir, vocês me perdoam, amém? Obrigado. Então, daqui para frente, vamos lá, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um texto muito conhecido da igreja. Outra tradução diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criação, uma nova criatura nós somos. E é interessante quando nós olhamos o contexto daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na verdade, ele vem tratando sobre várias verdades espirituais na carta aos Coríntios, aqui no capítulo 5. Vem falando sobre tantas coisas. Em determinado momento, ele fala assim: olha, tudo isso que eu estou falando, irmãos, é porque há uma maneira diferente de ver. O versículo 16, ele diz assim: de modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E o versículo 17 apresenta a realidade espiritual, que se alguém está em Cristo é uma nova criação. Mas antes do versículo 17 veio o versículo 16. Até aí não é nenhuma revelação, né, irmãos? É algo fácil da gente deduzir. E antes de ele apresentar aquela verdade espiritual, ele fala que agora nós não analisamos mais as coisas do ponto de vista humano. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. De qual forma? Do ponto de vista humano. Agora, já não consideramos a Jesus, né, não consideramos o Cristo dessa forma, assim. Então, veja que há duas maneiras de considerar Jesus Cristo. Há duas maneiras de olhar para Jesus. Há duas maneiras de, na verdade, considerar, é você meditar, é você olhar e enxergar a Cristo. Há duas maneiras de nós percebermos as verdades em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, antes eu considerava Jesus do ponto de vista humano. Agora não, agora eu o considero de uma forma diferente. Eu já não mais olho para Jesus do ponto de vista humano. Então, há duas maneiras de enxergar a Cristo. Há duas maneiras de olhar para Ele e de considerar a sua obra. Há duas maneiras de nós, queridos, como homens, hoje olharmos para Jesus. A primeira maneira é do ponto de vista humano. E a segunda maneira é de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista espiritual. Então, quem enxerga Jesus do ponto de vista humano não tem a sua vida transformada. Por isso que Paulo, ele perseguiu a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não aceitava a realidade que Jesus era o Messias. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não aceitava isso. E como bom judeu que ele era, ele perseguiu a igreja porque ele não aceitava que a lei de Moisés não fosse mais seguida. Que Jesus, alguém que morreu na cruz, fosse o Messias. Para ele isso era um escândalo. Não é? A primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve isso. Não é? Que Jesus Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, né? Para os gregos é loucura, mas para nós que cremos no Senhor Jesus é o poder de Deus.
Amém, irmãos? Então Paulo ele fala aqui que há dois pontos de vista. Então o ponto de vista humano, ele não consegue enxergar que em Cristo nós somos uma nova criação. O ponto de vista humano, ele considera as coisas humanas. Por exemplo, quando eu trabalhava, trabalhei no INPE muitos anos, eu lembro de uma história de um rapaz, de um senhor, que tinha um histórico um pouco complicado. E um dia esse camarada ele se converteu. Eu lembro que nós pegamos um carro e no carro dele estava cheio de louvor, né, e cheio de música, e eu percebi que ele tinha se convertido, fui conversar com ele, e ele estava com uma nova vida em Cristo Jesus. Todo apaixonado por Jesus, buscando a Deus, né, pregando o Evangelho, dando testemunho. E tinha aquele jeitão, né, de crente, sabe aquele jeitão de crente? Novo convertido, que é uma benção. E eu fui conversando com ele, foi uma benção. Mas os colegas dele chegaram para mim e falaram assim, um absurdo. O cara outro dia estava batendo na mulher. Ele batia na mulher, agora diz que é crente. Ué, irmão, não pode virar crente só porque batia na mulher? Mas vocês estão percebendo que o ponto de vista humano não aceita que Jesus pode mudar uma vida. O ponto de vista humano, ele não aceita que Jesus mudou o seu coração. O ponto de vista humano, ele não acredita. Não acredita. É por isso que, às vezes, as pessoas olham para uma e outra situação e acham, mas esse negócio é estranho. Como é que pode? Antes batia na mulher e agora diz que é crente? Antes ele era mulherengo e agora diz que é crente? Antes ela falava mal de todo mundo e agora diz que ela é cristã, que agora está andando com Jesus? Antes ela fazia um monte de coisa, mas agora não. E isso se torna notório nas pessoas famosas. Imagina alguém famoso se converteu. Eu lembro quando o Nelson Ned se converteu. Todo mundo conhece o Nelson Ned, que era um anão, cantava, não é? E quando ele se converteu, muita gente falava assim, agora é que não está dando dinheiro mais a música secular, ele perdeu a fama, então agora ele quer cantar música gospel, porque música gospel ele vai vender. Mas ele se converteu, irmãos. Amém? Ele se converteu e dava testemunho. Mas as pessoas achavam um absurdo. As pessoas acham um absurdo. Até as pessoas acham um absurdo, tudo bem. O problema é você achar um absurdo que você possa ter uma vida diferente. Aí começa o problema. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para desfrutar dessa verdade, de que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nós somos uma nova criatura. O Senhor fez algo novo em nós. Então, o ponto de vista humano não tem esperança. Porque o ponto de vista humano está focado muito naquilo que você consegue fazer. O ponto de vista humano, ele olha naquilo que você errou. Nossa, eu errei, não tem mais conserto. Nossa, eu perdi, não tem mais jeito. O ponto de vista humano, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O ponto de vista humano não tem esperança, mas o ponto de vista humano é aquele que o apóstolo Paulo abandonou. Antes, nós consideramos Jesus desta forma. Agora não mais. Não consideramos mais assim. Agora, o antes e o agora. Veja que Paulo fala de dois momentos. Antes, nós o considerávamos do ponto de vista humano. Agora não mais. Então, há dois tipos de visão. O antes é uma visão sem esperança, é uma visão sem fé, é uma visão sem crer que Deus pode fazer diferença na vida de alguém. O depois, querido, o depois é quando você tem revelação do mundo espiritual. Ora, é isso que ele fala aqui, se Jesus morreu por todos, todos morreram. Ele começa a ter uma visão diferente do mundo espiritual, ele começa a ter uma visão diferente da revelação do que a morte de Cristo significa na vida de uma pessoa. A morte e ressurreição de Cristo significa para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Agora ele tem uma visão diferente da que ele tinha antes. Antes era uma visão humana. Se ele não tem uma visão humana, do ponto de vista humano, qual é o ponto de vista que ele tem agora? Agora ele tem um ponto de vista espiritual, o ponto de vista que vem do próprio Deus. O Senhor Jesus é poderoso para mudar a minha história. Amém? Então ele fala assim, não, antes era uma coisa, mas agora não. Agora eu vejo de uma maneira diferente. Agora eu tenho uma revelação diferente da realidade espiritual. Irmãos, e a verdade espiritual é algo
difícil às vezes, porque não é palpável, né? Se você não tem fé, você não consegue segurar. Uma coisa é você segurar esse suporte de água, pegar esse copo de água. Você está segurando, você está vendo. Outra coisa é você se segurar numa promessa espiritual que você não vê com os olhos, mas você crê. Só acredita, irmãos, quem consegue ter um ponto de vista espiritual. E quando você acredita, as coisas fazem toda a diferença. Paulo fala assim, olha, agora não, agora eu vejo de uma maneira diferente. Ele conhece agora a implicação da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo entendeu que é uma maneira diferente de ver. Ele dá testemunho dele mesmo. A primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, ele dá o testemunho. E ele diz assim, eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Então ele não nega a realidade que ele viveu antes. Antes eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Depois que Paulo dá esse testemunho, irmãos, ele não se contém, ele adora o Senhor. Depois que Paulo percebe o que Deus fez na vida dele, surge uma declaração de louvor. Ele diz ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Sabe por quê? Porque, querido, quando você começa a meditar naquilo que Deus fez na sua vida, você começa a brotar louvor do seu coração. E aqui Paulo está dizendo, olha só, antes eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era blasfemo, mas não, a misericórdia me alcançou. Houve um momento de mudança na vida dele. E esse momento de mudança fez toda a diferença para que ele enxergasse não apenas a própria vida dele, mas também o que Deus queria fazer. Ele fala assim, olha, Deus me colocou como exemplo. Eu que sou o pior dos pecadores, se Deus mostrou para mim a sua grande paciência, é porque Deus também pode mudar a vida de qualquer um. Né? Se você tiver liberdade, fala para quem está perto de assim, Deus pode mudar até a sua vida, fala para o seu irmão. Né? Se for marido e mulher, então você fala com mais fé, irmão. Deus pode mudar a sua vida, fala para ele, né? Amém? Aí a pessoa usa da fé, assim, Deus vai mudar a sua vida. Queridos, esta é uma realidade espiritual. Isso é algo que Deus quer fazer em nós. Que nós precisamos crer e desfrutar disso. Não é? Então, depois que Paulo experimentou o perdão de Deus, a visão dele mudou. Ele já não era mais aquela pessoa, ele era uma nova criação. Querido, eu quero dizer algo para você. Se você não mudou nada, quando você entregou a sua vida para Jesus, se nada mudou, alguma coisa precisa ser revelado para você. Porque quem conhece a Jesus tem a sua vida transformada. Irmãos, quem entrega a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida é transformada. A sua maneira de enxergar as coisas é mudada. Paulo fala assim, antes nós enxergávamos as coisas do ponto de vista humano, agora não é mais assim. A ninguém mais enxergamos do ponto de vista humano. Então, primeiro ele fala de Jesus, no versículo 16, mas ele fala assim, olha, a ninguém mais nós enxergamos do ponto de vista humano. Então ele fala de Cristo, e no versículo 17 ele fala, olha, se alguém está em Cristo é uma nova criação.
Então, queridos, há um ponto de vista espiritual para nós olharmos para a nossa vida. Há um ponto de vista do próprio Deus, do alto, do trono de Deus, do coração de Deus. Há uma maneira de enxergar a nossa vida. Uma maneira, irmãos, de enxergar a nossa vida como uma nova criação em Cristo. Uma maneira de enxergar a nossa vida como nós sendo nova criatura em Deus. Como nós sendo pessoas recriadas, refeitas, nascidas de novo, totalmente libertas. Irmãos, há implicações tremendas nessa verdade. Há implicações tremendas. E ele diz lá no versículo 17 de 2 Coríntios 5, portanto, se alguém está em Cristo, então o que significa estar em Cristo? Quem é que é nova criação? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Quem não está em Cristo continua sendo velha criação. Quem não está em Cristo não participou ainda desta promessa e dessa realidade tremenda que é de ser transformado numa nova criatura. Irmãos, a Bíblia apresenta dois tipos de pessoa, aquela que é uma nova criação e aquela que não é uma nova criação. E aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós, ele fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, se é algo condicional. E o que significa estar em Cristo? O que significa, amado, estar em Cristo? Estar em Cristo é ter uma aliança com Ele. É fazer de Jesus o seu único Senhor, o seu único Salvador. Estar em Cristo é você ter uma posição espiritual. Não é um lugar físico. Estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não é estar na religião A, B ou C. Estar em Cristo não é estar naquela igreja, ou nesta igreja, ou em qualquer outra igreja. Estar em Cristo é uma realidade espiritual, é um lugar, um posicionamento de fé, um posicionamento onde você crê nas promessas do Senhor. Estar em Cristo é um posicionamento da sua vida, da sua fé, daquilo que você acredita, daquilo que você deseja. Se alguém está em Cristo, é nova criação. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo, querido, é ter uma aliança com Ele. Aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Estar em Cristo é permanecer nesta aliança. Um dia eu fiz uma aliança, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Ótimo, que bênção, que bom. Mas hoje, como está a sua vida? Você tem uma aliança com Cristo? Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração diante de Deus? E o que significa ser uma nova criatura? É ser uma pessoa nova. Ser uma pessoa nova, com uma nova história. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, Ele pega os nossos pecados e joga no esquecimento. Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Nos perdoa, a nossa maldição é cancelada. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Temos paz com Deus. Começamos a desfrutar de paz, de perdão, de graça. Irmãos, a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estar em Cristo é estar livre do império das trevas, livre de toda opressão, livre de todo mal, livre de toda culpa, livre de toda prisão espiritual. Tem gente que vive debaixo de acusação, debaixo de pecado, debaixo de vício, não consegue parar de ver pornografia, não consegue parar de jogar, não consegue parar de beber, não consegue parar de se drogar, não consegue parar de fazer algumas coisas, vive debaixo do vício, prisão, mas Ele nos libertou do império das trevas. Quem está com o Senhor é livre de verdade, mas você é livre. Você talvez possa estar numa cadeia, mas eu quero dizer para você, o cadeado que fechava a porta já foi quebrado, amém? A porta está aberta, você precisa sair com uma autoridade, com fé. Saia caminhando, simplesmente colocando um pé na frente do outro e saia caminhando para a sua liberdade. Irmãos, grandes caminhadas são percorridas dando um passo de cada vez. Amém? Se você tem uma caminhada para fazer, você vai ter que dar o primeiro passo. E o primeiro passo exige fé. O primeiro passo, às vezes, você não está vendo ainda o alvo, mas você acredita que o alvo está ali, então você sai caminhando.
Imagine que você vai para a padaria a pé da sua casa, comprar pão. Você não está vendo a padaria com os seus olhos, porque você tem que virar umas 2, 3 esquinas. Ela está longe, mas você sabe que ela está lá. Talvez não esteja, mas talvez tenha caído uma bomba lá e explodiu, não está mais lá, mas você acha que ela está lá. Quando você sai da sua casa, você sai, você não está vendo o alvo, mas você sabe que ela está lá. E a cada passo que você vai dando, irmão, você acredita que você vai chegar. Não é assim? Tem gente que até sente o cheiro do pão, até roncou minha barriga aqui, irmão. Você sente o cheirinho daquele pão fresquinho, por quê? Porque você sabe que lá você vai encontrar o que você está buscando. Meu irmão, na vida espiritual é a mesma coisa. Você sabe que a promessa foi dada, e o Senhor Jesus fala, pode caminhar, porque eu vou sustentar a sua vida. Amém, irmãos? Então nós olhamos para essas verdades. Quem está em Cristo é uma nova criação, tem uma nova visão, tem uma nova percepção, tem um novo amor por Deus, é alguém transformado pelo poder de Deus. Ele fala assim, olha, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram. Irmãos, mas vamos falar a verdade. Quantos aqui lutam com coisas velhas? Só eu? Mas nós estamos em Cristo, se as coisas velhas passaram, por que elas insistem? Às vezes a maneira de falar, às vezes uma maneira de pensar, às vezes uma situação, uma acusação, mas a realidade espiritual é que essas coisas já passaram, Deus já não as considera mais, você é ali para viver o novo. Eu quero dizer para você nessa noite, você é ali para viver o novo. Você é ali para viver uma nova realidade. Irmãos, as coisas velhas passaram, as mentiras, as maldições, uma vida sem percepção de Deus, separada de Deus, uma vida no engano, uma vida sem esperança, uma vida com medo. Essas coisas velhas passaram, surgiram coisas novas. A Bíblia diz aqui, surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas, diz a palavra do Senhor. Querido, feche os teus olhos nessa noite. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Surgiram coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um novo ânimo. Deus tem uma nova força. Deus tem um novo entendimento. Deus tem uma nova alegria. Deus tem uma nova percepção. Para você, querido, Deus tem um novo dia. Deus tem algo novo para te entregar nesse momento, sabe por quê? Porque a palavra de Deus não pode mentir, e se Jesus falou, se a palavra diz que coisas novas o Senhor está fazendo surgir na minha vida e na sua vida, eu quero profetizar, Deus está fazendo algo novo agora sobre você, uma nova força, uma nova ousadia, uma nova fé, uma nova alegria, querido, uma nova esperança, algo novo, porque aquele que está em Cristo, as coisas novas surgem para ele. E nós olhamos, irmãos, muitas vezes ficamos no velho, presos no velho, mas não, lança fora o velho, porque estão vindo coisas novas. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu olho para as promessas que tem, lá em Ezequiel capítulo 11, o Senhor fala, dá-lhes um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei o coração, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Coração de pedra, aquele coração duro que não acredita, aquele coração duro que não perdoa, aquele coração duro, irmãos. Mas o Senhor disse que ia tirar esse coração de pedra, tirou, colocou algo novo em nós, colocou um coração de carne, um coração maleável, para ser transformado à imagem que o Senhor deseja. É uma promessa. Veja que Deus quer fazer coisas novas. Quando o Senhor está lá em Nazaré, onde ele foi criado, e ele chega na sinagoga, ele pega o texto ali de Isaías, ele começa a ler, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Jesus está ali dizendo, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Estou lendo Isaías 61. E dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas. Dar óleo de alegria em vez de pranto,
e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O que Deus quer fazer, irmãos? Deus quer tirar a cinza e dar uma coroa. Deus quer tirar o pranto e te dar alegria. Deus quer te dar, no lugar do espírito deprimido, um manto de louvor, uma canção nova, uma alegria nova. Irmãos, esse é o Deus que quer fazer todas as coisas novas na minha vida e na sua vida. E o Senhor falou comigo que há 3 tipos de pessoas, 3 tipos de situações que acometem hoje, né, a humanidade. O primeiro tipo de pessoa é alguém que nunca desfrutou dessa verdade, nunca desfrutou de ser uma nova criação, nunca entregou sua vida para Jesus, nem sabe o que é isso, nem imagina que pode ter uma aliança com o Senhor Jesus, uma vida diferente, perdoada, começar a ter uma visão diferente de olhos espirituais que enxergam realidades espirituais, que acreditam de verdade que essas coisas podem fazer a diferença. Irmãos, quando eu percebi isso na minha vida, eu lembro, estava numa igreja, durante o louvor, e eu tive uma percepção. Eu olhava as pessoas cantando, via as pessoas adorando a Deus, e eu falei assim, Deus, eu estou aqui cantando, mas eu tive uma percepção. Eu estou aqui cantando, mas eu acho que o Senhor não me escuta. Me senti separado de Deus. E eu olhei para uma senhora, aquela senhora adorava a Deus, e o rosto dela começou a brilhar, e o rosto daquela mulher brilhava, e eu falei assim, gente, Deus, essa mulher canta, o Senhor está ouvindo, ela está falando direto com o Senhor, eu estou aqui cantando, mas o Senhor não me ouve. Eu já tinha ouvido falar que para ter acesso ao Pai, eu precisava entregar minha vida a Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, naquele momento que eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor escute a minha canção. Eu quero cantar para o Senhor, eu quero ser diferente. E naquele momento, irmãos, eu falei assim, Deus, eu entrego a minha vida para Jesus. Se esse é o caminho, se este é o caminho, eu quero fazer algo diferente, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entreguei minha vida a Jesus. Irmãos, no outro dia eu comentei com um amigo meu que trabalhava comigo. Eu lembro, comentei com ele que tinha entregado a minha vida a Jesus. Ele chorou. A hora que eu falei com ele no trabalho, ele chorou, lágrimas começaram a escorrer do seu rosto. Ele chorou de alegria, porque estava orando por mim há tanto tempo. É verdade que eu era o último da lista dele, mas ele estava orando, né? E aquele dia ele chorou, quando eu falei para ele assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe por que ele chorou? Porque algo havia mudado no meu coração. Querido, eu quero te fazer uma pergunta, algo mudou no seu coração? Algo precisa mudar na minha vida, algo precisa mudar na sua vida. Você e eu precisamos tomar uma decisão firme. Aquela foi a primeira vez que algo mudou no meu coração, que eu falei assim, Senhor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, porque eu não quero mais viver separado de Ti. E quando eu cheguei para o meu amigo, eu falei assim, olha, o nome dele é João Suzano, eu falei, Suzano, eu entreguei minha vida ao Senhor. Ele chorou, querido, porque ele percebeu que algo estava diferente. Não foi apenas alguém que falou, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Não foi isso. Porque quando eu falei, ele olhou para mim e percebeu que algo estava diferente. A minha irmã que faleceu o ano passado, quando eu compartilhei o evangelho com ela, ela falou assim, algo está diferente em você, Marcelo. Os seus olhos brilham de uma maneira como nunca brilharam. Algo está diferente em você, algo mudou. Algo mudou. Querido, algo tem que mudar em nós. Algo precisa mudar em nós. Algo precisa mudar na sua vida. Não estamos vivendo uma religião morta, não estamos aqui falando simplesmente de uma história, não, nós estamos falando de uma palavra que causa mudança e transformação no coração de todo aquele que crê. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, alguma coisa mudou, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, nós somos novas pessoas. Esta é uma realidade que no lugar da tristeza, alegria. No lugar do pranto, manto de louvor, de alegria. No lugar de cinza, de choro, uma coroa. Algo novo Deus fez, algo novo Deus fez.
É quando você chega na sua casa e algo novo faz. Eu lembro, eu estava dirigindo o carro na Dutra, e a Adriana começou a falar em línguas, foi batizada no Espírito Santo enquanto eu dirigia o carro. Na Dutra, o casal orando com ela, e o fogo caiu ali naquele carro. E eu lembro que mais uma vez uma mudança aconteceu no meu coração. Porque quando eu vi a Adriana falando em línguas, eu falava assim, a minha mulher eu conheço, ela não mente, ela não está inventando, ela não está falando qualquer coisa. E ela apontava para a boca dela, e a boca dela falando em línguas, ela não tinha o controle, ela não conseguia parar de falar em línguas, e ela falando em línguas, e a glória de Deus caiu naquele carro, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, coisas acontecem. Coisas espirituais acontecem. Então, o primeiro tipo de pessoa são pessoas que nunca experimentaram uma mudança de fato na sua vida, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Você pode desfrutar dessa verdade hoje. Simplesmente entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Faça dele o seu Senhor e fala, Deus, eu reconheço que eu não tenho uma vida com o Senhor. Você precisa reconhecer, querido. Se você não tem uma vida com Cristo, você precisa reconhecer, Deus, eu não tenho uma vida com o Senhor. Na verdade, eu estou aqui na igreja, mas nada mudou na minha vida, nunca. Nunca nada mudou na minha vida. Reconheça, ou então talvez você entrou hoje pela primeira vez aqui e fala, olha, eu preciso desse Jesus que muda situações, que muda a vida, que traz paz, que traz perdão. Esse é o primeiro tipo de pessoa que nunca experimentou uma mudança de fato. O segundo tipo, irmãos, é alguém que está em Cristo, tem caminhado com o Senhor, mas de vez em quando perde de vista essas verdades. O seu estado atual precisa de um toque, de um renovo do Senhor. Precisa de um renovo. Veja que Paulo estava escrevendo isso para uma igreja, quando ele escreveu aos Coríntios. Ele estava escrevendo para uma igreja, ele não estava escrevendo para o mundo, para quem não conhecia o Senhor. Ele estava escrevendo para pessoas que o conheciam. Olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava reafirmando essa verdade no coração da igreja. Ele estava reafirmando que você é livre. Ele estava reafirmando que você precisa desfrutar disso no seu dia a dia de vida cristã. Esta é uma realidade na nossa vida espiritual, irmãos. É uma realidade que eu sou nova criatura, eu não posso ficar preso no meu passado, sabe por quê? Porque as coisas velhas passaram, aquele Marcelo que mentia passou, aquele Marcelo que enganava sua esposa passou, aquele Marcelo que roubava passou, aquele Marcelo que zombava de crente passou, aquele Marcelo que blasfemava não existe mais, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, e eu preciso viver essa realidade, eu preciso revivê-la, porque com Cristo, irmãos, é assim, todo dia nós temos que pegar a nossa cruz, negar a nossa natureza, negar a nós mesmos e caminhar com Cristo todo dia, todo dia. Você precisa hoje afirmar que você tem uma aliança com Cristo para experimentar as realidades espirituais. Amanhã, irmãos, você vai precisar fazer isso de novo. E depois de amanhã, de novo. A vida do cristão é uma vida de posicionamento diário. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Querido, precisamos de um posicionamento diário. Então o segundo tipo, pessoas que experimentaram isso, uma mudança, mas que talvez faz tempo que você não muda algo na sua vida, irmãos. Quantas mudanças eu experimentei na minha vida. Outro dia foi engraçado porque a Fernanda me mandou um WhatsApp, né, botou no grupo da família. A Fernanda pegou o metrô que estava indo para o trabalho lá em São Paulo. Ela falou assim, pai, eu lembrei do senhor hoje. Por que, filho, você lembrou? Eu lembrei porque eu estava no metrô, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar, pai. Comecei a chorar, Deus falando comigo no meio do metrô. E eu comecei a chorar. Por que ela lembrou de mim, irmãos? Porque eu choro em qualquer lugar, querido. Já chorei em fila de banco, eu já chorei em avião, eu já chorei em ônibus, já chorei na rua. Uma vez entrei numa loja, estava tocando louvor, chorei. Choro em todo lugar, irmão. Deus mudando meu coração, Deus revelando a sua glória. E a Fernanda, pai, eu lembrei de você. Chorei tanto, mas tanto, que levantou uma mulher no metrô e veio dar um lencinho de papel para mim. Faz quanto tempo, Rodolfo, que você não anda nos metrôs, orando pelos enfermos?
Rodolfo era doido, irmão. Se a gente vê aquele camarada lá, aquele americano que tem os dread lá, Todd White. Todd White se converteu depois do Rodolfo. Não é? Todd White tinha convertido há pouco tempo. O Rodolfo andava pelos metrôs lá, irmãos, expulsando demônio no metrô, lá em São Paulo. Quanto tempo Deus não faz algo na sua vida? Quanto tempo, querido, você não é invadido por um sentimento de glória, por um sentimento de alegria? Outro tipo de pessoa, irmãos, é aquele tipo que faz tempo que nada muda na vida dele. Parece que as coisas velhas estão voltando. Os problemas do casamento estão voltando. As dificuldades de relacionamento estão voltando. A frieza está voltando. Aquilo que Deus já tinha feito parece que não causa mais efeito. Não, querido, a palavra continua sendo a mesma. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas novas estão sobre você. E o terceiro tipo de pessoa, irmãos, é alguém que desfruta dessa verdade, dessa realidade espiritual. Então essa pessoa tem que levantar mesmo, levante, louve a Deus, ore, agradeça, que ele comece a pregar a palavra, seja cheio de confiança, seja cheio de ousadia, seja cheio do poder de Deus. Esse é o terceiro tipo de pessoa. E eu acredito que há os três tipos de pessoa aqui neste lugar. Porque esses três tipos andam juntos, irmãos. Nós precisamos de um renovo. Nós precisamos de algo de Deus. Nós precisamos de alguma coisa que aconteça. Querido, não se conforme com uma vida. Uma vida cristã onde nada acontece. Pense em algo triste, irmão. É um crente que nada acontece na vida dele. Não chora, e não se alegra no louvor, não tem revelação de Deus. Faz quanto tempo que você não chora lendo a palavra? Faz quanto tempo que um versículo não salta no teu coração? Faz quanto tempo, querido, que você não se alegra ouvindo uma pregação? Não precisa ser a minha, não. Pode ver uma pregação boa no YouTube, não tem problema. Faz quanto tempo que você não se alegra? Faz quanto tempo que o seu coração não queima? Faz quanto tempo, querido, que você não experimenta algo novo de Deus na sua vida? Deus mudou, irmãos? Quem acha que Deus mudou? O que precisa, então? Irmãos, o que precisa é uma ousadia para crer, é dar um primeiro passo. O que precisa, querido, é crer que esta verdade, ela está sobre a sua vida. Essa verdade, irmãos, está sobre a sua vida. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Coisas novas estão sobre você. Essa é uma verdade. E eu quero declarar que Deus vai fazer coisas novas neste lugar. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você, querido. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer coisas novas neste lugar. Antes de orar com você, eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se porventura alguém fala assim, pastor, eu preciso disso, eu preciso dessa realidade na minha vida. Eu nunca experimentei uma mudança. Se existe um Deus que muda, eu quero experimentar isso. Eu estou dizendo para você, existe um Deus que muda, Ele me mudou. Não sou melhor do que ninguém. Muitas pessoas que eu conheço foram mudadas, transformadas. Mas um dia eu reconheci que eu precisava de mudança. E quando eu reconheci, eu abri o meu coração para que o Senhor Jesus entrasse, fosse o Senhor da minha vida. E eu quero te dar essa oportunidade hoje. Se você quer fazer uma aliança com Cristo, se você quer entregar a sua vida a Ele, levante a sua mão aí no seu lugar e fale assim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você sente que precisa de uma mudança, de algo para fazer na sua vida, pode levantar a sua mão. Aqueles que já levantaram, pode baixar. Se você não levantou sua mão ainda, levante a sua mão aí no seu lugar. Fala, Senhor, eu quero
experimentar algo novo. Pode baixar, querido, pode baixar. O Senhor viu vocês levantando a mão. O Senhor vai visitar vocês aí onde vocês estão. Quando um homem e uma mulher reconhecem que precisam de Deus, vale a pena todo o sacrifício que Ele fez na cruz. Foi para isso que Ele veio. Para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar o seu casamento, para fazer algo grande, fazer algo novo. Pai, em primeiro lugar, eu quero orar por esses que levantaram as suas mãos hoje. Deus, o fato deles levantarem a mão, mostraram publicamente que estão fazendo uma aliança com o Senhor. E a palavra do Senhor diz: se com a boca nós confessarmos que o Senhor Jesus é o Senhor, seremos salvos. Você que levantou a mão, diga aí no seu lugar, fala assim: tu és o meu Senhor, Jesus. Confesse com seus lábios: tu és o meu Senhor. Coisas novas eu declaro sobre a sua vida. E eu quero orar por você que está aqui na igreja, irmãos, que quer experimentar essa realidade, quer voltar a viver isso, que quer realmente viver coisas novas sempre. Irmãos, por quantos e quantos renovos eu passei na minha vida e passo até hoje. Quantas e quantas vezes Deus renova a minha força, renova a minha alegria, renova a minha fé. Quantas e quantas vezes eu chego diante do Senhor, clamando por algo novo, e Ele tem renovado. Quantas vezes, irmãos, eu chego chorando de saudade, e eu choro diante de Deus: Deus, estou com saudade do Senhor. Saudade do teu mover, saudade do teu toque, saudade de ouvir a sua voz. Quantas vezes, irmãos? Sabe por quê? Porque todos nós estamos nessa caminhada, precisamos ser renovados e fortalecidos, todos nós. Enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, fique de pé nessa noite. Você que precisa de um renovo, coloque a mão no teu coração e fala: Senhor, faz algo novo na minha vida.